Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Salve, salve, Sardenberg, Cássia, a todos os nossos ouvintes e espectadores. Oi, Vera, boa tarde. Vera Magalhães. Bom, Vera Magalhães, o nosso assunto tem que ser o cenário político para 2022, que teve alguns avanços, né? Quer dizer, o quadro teve algumas mudanças importantes, né? O Huck caiu fora, o Amoedo caiu fora, tem prévia no PSDB, tem o Mandetta que está no DEM e parece que isso até está atrapalhando um pouco ele. E que mais, Vera, que você está vendo? Pois é, Sardenberg, essa eliminatória aí, né, da fase de classificação do chamado centro expandido, está bem emocionante nos últimos dias. Na semana passada, o fundador do Partido Novo, o João Amoedo, espantou todo mundo, causou espanto ao declinar da candidatura, abrir mão da candidatura, depois de ter sido anunciado como candidato do partido. Ele fez isso porque o anúncio da sua candidatura foi sucedido de uma divisão interna. A bancada, principalmente do Novo, de deputados federais, se rebelou contra essa candidatura, que seria a segunda dele, e lançou o Thiago Mitrô, que é um deputado federal de Minas Gerais. Então, para não ter de passar por um processo seletivo, né, como eles chamam as prévias internas, e por entender que o partido estava muito dividido, ele abriu mão por hora da candidatura. E por que eu digo por hora? Porque ele passou a ser assediado por outros partidos também. O João Amoedo, Cidadania é um deles e o Podemos é outro. Aí a gente corta para o Luciano Huck, que ameaçou e decidiu optar pela proposta da Rede Globo, que deu a ele o domingo, né, à tarde de domingo, o horário do Faustão, horário nobre da TV, nobre para anunciantes, nobre para a receita da TV e nobre para a audiência. Então, diante desse quadro muito dividido e de uma polarização já bem consolidada entre o Lula e o Bolsonaro, ele optou por, de novo, ficar fora dessa. E aí tem o PSDB, que ontem definiu as suas regras para a realização de prévias, que, se acontecerem, serão inéditas na história do partido. Já houve outras ameaças de prévias e que acabaram resultando em indicação, né, do candidato. Por isso que eu falo se acontecerem, eu só acredito quando chegar 21 de novembro e acontecerem essas prévias. E agora é um partido também, ele, muito dividido, entre dois governadores, Eduardo Leite e o João Dória, o senador Tasso Gereissati e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, que eu acho que deve ser o primeiro a cair fora. Ele deve desistir para apoiar o próprio Tasso. E tem muita gente que duvida que o próprio Tasso vá até o fim numa ideia de disputar prévias, porque ele tem a saúde um pouco fragilizada, não sai de casa há um ano na pandemia. As pessoas não conseguem enxergar que ele vai levar essa ideia de prévias até o final, Sardenberg. Então, esse é mais ou menos o quadro nesse centro. Outro que caiu fora foi o Moro, né? Ele foi para os Estados Unidos, está trabalhando na iniciativa privada e já avisou todos os players com quem ele vinha conversando, esses próprios pré-candidatos. Eles têm um grupo de WhatsApp que continua ativo lá, aquele do manifesto continua ativo, mas é aquele tipo de grupo que você lança para um propósito e aí cada um vai para um lado, sabe? O grupo vai ficando meio inativado, vai ficando meio... Alguém fala alguma coisa, ninguém responde. Esse grupo está mais ou menos nessa. Outro dia, um dos participantes, não vou falar qual, propôs que eles fizessem um almoço e aí se deixassem fotografar todos juntos almoçando. Sexta eu não posso. Quarta-feira não vai dar para mim. Poxa, vamos tentar na semana que vem. Sabe aquele climão assim, meio de fim de festa? Esse grupo tá mais ou menos nesse clima, sabe? Bom, e tudo considerado, eu queria um comentário seu especial sobre o Mandetta.
Mandetta é um caso especial realmente. Por quê? Porque ele está no DEM. O DEM fez uma pesquisa qualitativa para ele, que ele acompanhou, ele monitorou o grupo da Quali, ele foi nas entrevistas, ele analisou depois, então ele está muito focado. Ele era um dos poucos ativos nesse grupo que eu falei. Ele sempre propunha coisa e ninguém topava. O Mandetta está muito pro jogo, né? Ele acha que se não der para ele ser candidato a presidente, pelo menos a vice ele quer ser. E ele é muito cobiçado como um candidato a vice dos sonhos de muita gente. Inclusive do Ciro Gomes, numa aliança que, se sair, é uma aliança que vai de uma certa direita, do DEM, até uma certa esquerda trabalhista do PDT. Então, essa chapa Ciro Gomes e Mandetta, embora contraintuitiva, para usar uma palavra da moda, é uma chapa que o Ciro gostaria muito, já me disse que gostaria muito. E aí o Ciro tem chocado muita gente pela forma incisiva como ele está batendo no Lula, né? Exato. Ele tem focado as críticas dele no Lula quase tanto quanto no Bolsonaro. Então, e teve até o presidente do partido, né? O Lupe, que disse que ele devia bater mais no Bolsonaro do que no Lula, né? Exatamente, isso não é uma coisa que agrade a todo o PDT, também não agrada tanto ao PSB, que é um partido que está conversando com o Ciro. Mas por que o Ciro faz isso? Primeiro, orientado pelo João Santana. A chegada do João Santana no QG do Ciro já trouxe essa estratégia muito intensa, muito clara. E porque o Ciro percebeu, entendeu, compreendeu que a chance dele de ir ao segundo turno é nessa vaga da esquerda. Ele acha que o Bolsonaro irá ao segundo turno a despeito de tudo, pelo fato de ter a presidência, de ainda ser forte com um público muito resiliente ali, muito bolsonarista. Então ele quer ir nessa vaga da esquerda, para isso ele precisa ir no lugar do Lula. Mostrar que o Lula é passado, a estratégia dele tem sido toda essa. Olha, o Lula é um passado não tão glorioso assim quanto querem pintar. Ele falou isso no Segunda Chamada de uma maneira muito clara na segunda-feira. Um passado que estão tentando mistificar, que não foi tão glorioso, que foi corrupto, que não tirou as pessoas tanto da pobreza quanto se fala e que a gente não precisa revisitar. O Lula esteve em todas as eleições do Brasil até 2018, quando ele esteve travestido do Haddad. Essas são falas do Ciro Gomes nessa última entrevista. Então, para se mudar, precisa pensar de um outro jeito, precisa ser uma outra candidatura que não seja nem o Lula, nem alguém ungido pelo Lula. Então, é com esse discurso que ele espera se cacifar. Ele, para isso, conta com essa dificuldade do centro de encontrar um outro nome. Para ele, isso é música para os ouvidos. Certo. E ele espera ter essa aliança com o Mandetta, Sardenba Erni. Certo. Bom, então o jogo está muito ainda em andamento, né? Muito aberto, Cássia, muito aberto, Sarda. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Sarda, posso dar uma de Tasso Veloso e corromper aqui o tempo? Quero mandar um beijo. Hoje é aniversário do maridão, Otávio Cabral, então quero dar parabéns. Ele ganhou a vacina de presente, fez 50 anos e se vacinou no mesmo dia. E para isso eu vou agradecer nossa amiga Cristiane Pelágio, que deu a dica de que alguns drive-thrus de São Paulo, e aí fica a dica para o nosso ouvinte também, estão vacinando 50 a mais já hoje, mesmo fora do calendário da prefeitura. Então, por favor, quem quiser se vacinar mais cedo, 50 a mais está sendo vacinado no drive-thru do Monte Líbano, do Paulistano e de alguns outros clubes. Fica o serviço e o parabéns pro mozão. Muito bom, Vera. Parabéns. Obrigado, Vera. Até Tchau, mais, gente. Até mais.